Quando a gente fala de comicidade negra, a gente vai apontar lugares dentro da cena que nos diz respeito na sociedade. O palhaço, nesse caso, está a serviço, né, das questões, dos conflitos sociais em que a periferia se enquadra. Muitas pessoas que trabalham com riso, né, e que não compreendem seus lugares de privilégio ou de acesso, elas estão em crise. E é bom que estejam e que revejam essa comicidade que elas produzem, que reforçam estereótipos. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Oi, gente, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápido, o podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntos a gente desenrola várias ideias. É sempre bom lembrar que o Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. O Cena Rápida tem novos episódios quinzenalmente às quartas, disponíveis no Spotify, Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. Aproveita e já segue a gente em todas essas plataformas, porque a sua curtida, seu comentário, compartilhamento fazem muita diferença pra gente, pro nosso jornalismo diverso e periférico. No Instagram, o Desenrola tá como Desenrola_, mas também dá pra ir direto através dos links aqui na descrição. E aí também na descrição do episódio vocês vão achar o acesso para nossa campanha de financiamento, onde podem apoiar o nosso jornalismo a partir de R$5. Nesse episódio a conversa é sobre palhaçaria preta, como a elaboração do riso pode ser um instrumento para continuar reproduzindo estereótipos ou para formular novas possibilidades de riso. E aí, para desenrolar esse tema, eu conversei com o Valmir Santana, que é ator, palhaço e integrante da CIA Trupe Lildes, e também bati um papo com a Vanessa Rosa, que é artista do riso, educadora e criadora do Terreiros do Riso. Um aviso para geral. Logo no início do episódio, em alguns momentos, talvez vocês percebam algumas vozes que não a minha ou a do Valmir, mas da Aurora e do João, que estavam brincando ali pertinho do espaço que eu estava trocando uma ideia com o Valmir lá no Quilombaque Perus. A Aurora é filha do Valmir e o João foi quem me lembrou que é um walkie-talkie. No mais, o episódio tá massa e a companhia deles é muito boa, então aproveitem. Bora lá desenrolar esse papo? Meu nome é Valmir Santana. Eu sou ator, palhaço, sou um dos coordenadores aqui da Comunidade Cultural Quilombaque e integrante da Trupe Lildes, a trupe de palhaços que está fazendo 15 anos circulando aí a quebrada com arte, com arte circense e os espetáculos de circo-teatro. A Trupe Lildes surge lá em 2006. Eu não fazia parte da trupe, mas a trupe surge com jovens estudantes de teatro, de percussão, jovens artistas aqui do bairro que resolveram se juntar para investigar essa arte, né, da palhaçaria. E surge muito por causa também das necessidades, né? Artistas do bairro procurando trampo, e aí eles acharam esse lugar aí, um leque dentro das escolas, e começaram a fazer apresentações dentro das escolas do bairro, da região, fazendo contratações e tudo, e estudando esquetes clássicas de circo. Então a trupe inicia aí muito pela necessidade do trabalho e foi cada vez mais se aprofundando aí na palhaçaria. Aqui a gente conheceu o Valmir, que é ator, palhaço, que passou a fazer parte da Trupe Lildes em 2010. A Trupe Lildes surge em 2006 no território de Perus, em São Paulo, e aí em 2010 começam a se aprofundar nos estudos sobre comicidade negra. A partir desses estudos, a Trupe Lildes passa a moldar a sua atuação com foco na comicidade e palhaçaria negra. E, em resumo, a comicidade negra é o estudo das formas de se fazer comédia a partir de saberes afro-brasileiros e se tornou parte importante no trabalho da trupe. Um dos primeiros espetáculos da Trupe Lildes com referência nessa busca é o espetáculo Mijiba, que surge em homenagem ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e fala sobre a mulher negra e o machismo na sociedade através da comicidade negra na linguagem da palhaçaria. A gente se entende como palhaços negros periféricos e como que a gente podia dialogar através das artes circenses com os nossos espetáculos, as nossas oficinas, e a gente começa a inserir um pouco da cultura popular, um pouco da cultura afro dentro das nossas disciplinas de oficinas e espetáculos. E aí vem o espetáculo Mijiba, que é o nosso grande carro-chefe, que fez 10 anos essa semana, por acaso.
o nosso carro-chefe. Por quê? Porque a partir desse espetáculo a gente entendeu um pouco sobre a estética negra dentro das nossas gags, dentro das nossas vestimentas, dentro dos nossos espetáculos, da nossa rotina de ensaio, né? Depois do espetáculo Mijiba, que foi o nosso primeiro processo dentro dessa pesquisa, abriu um leque de possibilidades maravilhoso dentro da palhaçaria e a investigação sobre o riso popular, sobre o riso de quebrado, o riso brasileiro, né? Nos primeiros anos de pesquisa da trupe sobre circo e palhaçaria, eles encontraram muitas referências que não representavam os corpos e territórios que faziam parte ali daquele grupo. Então começaram a procurar e a criar formas de atuarem dentro de uma linguagem circense que representasse seus corpos. Nos anos anteriores, a gente calcou a nossa pesquisa dentro de uma pesquisa eurocêntrica. Então, a gente foi mesmo atrás de esquetes clássicas, foi atrás das máscaras, né, da comédia dell'arte. A gente foi atrás dessa formação e desses fundamentos eurocêntricos. Só que aí a gente percebeu que muito daquilo não conversava, não dialogava com o lugar onde a gente vive. Então a gente começou a criar a nossa metodologia e ir atrás das nossas disciplinas da cultura brasileira, da cultura afro, que cabiam mais nos nossos corpos para a nossa criação cênica, né? Então foi fundamentando, ainda estamos fundamentando essa metodologia até hoje, entendendo o que cabe nos nossos corpos e do que a gente ri, né? Porque hoje em dia ainda se questiona, né? Muitas das esquetes clássicas de palhaçaria são homofóbicas, são machistas, são de uma outra época. Então a gente está hoje atualizando a nossa pesquisa e se firmando aí dentro do que a gente acredita eticamente e moralmente. A Trupe Lildes traz coisas interessantes para a gente olhar para além do aspecto do circo que coloca o palhaço negro em cena. Por exemplo, os palhaços da trupe estão sempre fazendo referência a alguma profissão, e isso não é à toa. A gente até trabalha muito com as questões das profissões, né? Os palhaços são os palhaços, mas eles vestem sempre o macacão de alguma profissão. Ou é carteiro, ou é pedreiro, ou é cozinheiro, porque a gente calca sempre dentro dessa construção das profissões, da sobrevivência. E isso levou a gente para lugares inimagináveis, assim, utilizar malabares, só que sem utilizar os malabares comuns, né? Que é a clave, a bolinha. A gente utiliza objetos, utiliza instrumentos de trabalho. Então, isso levou a gente para um outro lugar de investigação, de pesquisa, que tem sido fundamental assim, para enriquecer, né, o nosso palhaço que está sempre em construção. Quando a gente coloca os palhaços como uma profissão ou coloca eles em uma situação, acho que não é muito uma escolha. Quando a gente fala de comicidade negra, a gente vai apontar lugares dentro da cena que nos diz respeito na sociedade. Então, quando o palhaço ele cai naquela situação, ele se coloca naquela situação, é exatamente por um enfrentamento social que a gente quer relatar ou revelar para a sociedade. Então, o palhaço, nesse caso, está a serviço, né, das questões, dos conflitos sociais em que a periferia se enquadra. Essa abordagem da Trupe Lildes de se referenciar na palhaçaria negra também muda a forma como o público acessa esses trabalhos. Quando a comicidade negra aparece no trabalho da trupe, o primeiro ponto positivo foi a reação da plateia. Porque, primeiro, a identidade. Um palhaço negro e a criança está vendo um palhaço negro, ela se identifica mais do que ela vê uma figura que muitas vezes não era humana, né? Era uma figura que escondia todo o corpo, que não tinha pele, era uma figura que não tinha feições humanas. Então a gente começou a tirar a maquiagem do palhaço a partir daí. A gente usava maquiagem branca na cara, sendo que nossos traços, né, nossos traços negros, não precisa ter a claridade, a pele branca representada, né, o panqueque branco. Então a gente tira o panqueque branco, aí a gente tira o nariz vermelho, coloca o nariz preto. A gente solta nossos cabelos, a gente começa a mostrar a nossa pele, o nosso jeito de falar, coloca gírias, né? Gíria não, dialeto, mas coloca aí a nossa fala, coloca o nosso jogo
um pouco da gente na palhaçaria. E aí as reações começam a ser mais sinceras. Eu acho que aí começa a ter uma horizontalidade entre o palhaço e a plateia, maior do que a gente imaginava, né? Nessa abordagem da palhaçaria também tem um olhar sobre o que ou de quem estamos rindo. E na trupe, a elaboração desse riso é construída em coletivo. A partir desse olhar de fora, a gente começou a ter um respaldo, né? Ter uma devolutiva do que a gente estava questionando e o como que a gente estava tendo uma postura perante ao machismo, à homofobia e várias questões. Como que o palhaço lidaria com tudo isso. Então, o olhar de fora foi essencial. De 5 anos para cá, isso só tem se potencializado. As pessoas que têm agregado a produção dos espetáculos, elas fazem esse parâmetro ético, né, de caráter dos palhaços em cena. Muito conectada com essa última fala do Valmir sobre a abordagem de questões como racismo, machismo e outras demandas dentro da comicidade, e também a partir da perspectiva do que é esse fazer rir dentro da palhaçaria negra, que eu troquei uma ideia com a Vanessa Rosa, que é criadora do Terreiros do Riso, é educadora e artista do riso. No caso, a palhaçaria preta, ela, para mim, se aproxima das comicidades negras no campo dos imaginários e da troca com o público daquilo que a gente vai trazer na nossa narrativa. Também pela presença das pessoas pretas em cena, porque o nosso corpo preto, ele já diz, né, nosso corpo negro, ele já diz também muito em cena, ele já traz aí muitas possibilidades de leitura dentro do que é essa troca com o público. E, mais do que isso, a voz também, aquilo que a gente quer dizer com o nosso figurino, com a maneira como a gente brinca, enfim, também vai dar leituras de mundos possíveis, né? Então, a palhaçaria preta, ela se junta ali dentro do que pode ser as comicidades negras, dentro desse campo das simbologias e das estéticas. A palhaçaria, ela também vai dialogar, na palhaçaria preta, ela dialoga também com essa palhaçaria que eu vou dar o nome aí de palhaçaria eurocristã. Por que eu dou esse nome? Porque Nego Bispo, que é uma grande referência para mim, para que eu pudesse nomear e entender algumas coisas, ele traz esse conceito de eurocristão dentro da formulação do que é uma base de pensamento de estrutura, né? Então, o modo como se vê o mundo e o modo como se vivencia esse mundo a partir desse processo de colonização que se diz universal. Então, a palhaçaria muito se dizia universal, né? Se diz, dependendo das pessoas, enfim, ainda diz que é universal. Só que, para mim, a palhaçaria ela se tornou universal no processo de colonização. Dentro disso, as comicidades negras, no que eu venho vivenciando e estudando, elas têm um campo de atuação, de uma cosmopercepção de mundo, que traz um outro riso, que traz uma outra possibilidade de trocar e de gerenciar os afetos dentro da cena. Durante a nossa conversa, a Vanessa trouxe um olhar muito parecido com o que o Valmir coloca lá no começo sobre os estudos em torno da palhaçaria estarem sempre ligados a uma visão eurocêntrica, e que isso diz muito sobre uma forma de ser, enxergar e estar no mundo. Aqui é importante trazer um ponto que a Vanessa aborda, que é assim. Ela conta que existem várias formas de se classificar os tipos cômicos, e por algum tempo os palhaços eram construídos com base em 2 tipos, que na palhaçaria tem o nome e é classificado como Branco e Augusto. Dentro dessa classificação, nessa dupla Branco e Augusto, cada um possui características específicas. Tipo assim, o Branco era o tipo que mandava, mais sério e sábio. O Augusto era a figura atrapalhada, que fazia tudo sempre errado e que de algum jeito irritava o Branco. Essa dupla, com essas características, se fazia muito presente nas cenas, nas construções dos palhaços, principalmente na palhaçaria circense. Por um tempo, essa dupla de Branco e Augusto foi um formato que prevaleceu. Então, a criação do palhaço geralmente passava por essas características de um ou de outro. Existem outros nomes e tipos cômicos, principalmente hoje em dia. Essa era uma das formulações dentro da palhaçaria. E aí, a partir disso, a Vanessa coloca que quando se olha o contexto histórico do surgimento da palhaçaria na Europa, é possível a gente perceber que esse modo de relação entre essas classificações de Branco e Augusto, as características de cada um, reproduz um contexto social. E aí, trazendo para o contexto do Brasil, isso de alguma forma se mistura nas questões raciais. Quando a gente olha para outras linguagens, como na palhaçaria negra, esse contexto social que a cena aborda pode ser de contestação, por exemplo.
tem toda uma formulação de narrativa, da cena, do jogo, da troca, que vai questionar o status quo vigente. Então, é uma comicidade que tem uma sabedoria muito grande dentro do que se está trocando com o público e de uma expertise também de dizer e de denunciar, dentro também do que é celebrar a sua existência enquanto pessoas que brincam também. A Vanessa também leva a gente a pensar sobre o riso e a alegria como uma tecnologia ancestral. Então, se a gente pegar, por exemplo, o samba de roda, o coco, o maracatu, o jongo, o próprio cavalo marinho, enfim, o próprio culto aos ancestrais, né, os orixás, inquices, vodunces, tem uma festividade, né, tem uma pulsão ali festiva, onde envolve diversidade de linguagens, né, onde muitas vezes se misturam o que é dança, o que é música, o que é teatro, o que é brincadeira, enfim, e que ali, dentro do que eu venho aprendendo, tem a alegria que envolve tudo isso. E a alegria como essa alavanca que nos direciona dentro do que é a nossa existência. Para além de um sentimento momentâneo, ela é, mesmo agindo no aqui e agora, ela me faz lembrar, dentro do que eu compreendo que é o nosso tempo em espiral, de que nós somos a continuidade de uma herança ancestral muito maior do que o que nos condiciona, muitas vezes, na violência que a gente passa dentro do que é o processo ainda de colonização, enfim, de continuidade, ou do racismo, né? Então, eu entendo muito esse lugar dessa tecnologia nesse sentido, porque mesmo diante de tudo, festejar é a grande sabedoria. Entre as várias pontuações que a Vanessa traz, ela aponta que quando a palhaçaria se coloca como universal, ela tende a excluir outros saberes e formas de comicidades. E aqui eu traria o adendo de que não só na palhaçaria, mas qualquer olhar e narrativa que se diz universal exclui muitas outras formas de ser, fazer e existir. A elaboração do riso pode se dar de várias formas. E nesse contexto da comicidade negra, na linguagem da palhaçaria negra, o papo com Valmir e a Vanessa dá brecha para a gente pensar o riso como uma tecnologia ancestral de combate e de celebração, como a Vanessa elabora, e também como esse riso pode ser construído para continuar reproduzindo estereótipos ou para formular novas possibilidades de riso. E aí, nesse último ponto, sobre o riso que reforça estereótipos ou que constrói novos lugares, é possível a gente pensar também no preconceito disfarçado de piada, de humor, que na verdade é racismo recreativo. Nas várias possibilidades de comicidade e palhaçaria negra, formular o riso e a alegria é também pensar sobre esse riso que ridiculariza o outro, ou que diminui as várias formas de se existir. E a Vanessa também trouxe um olhar sobre a ética do riso, que basicamente é se questionar enquanto artista sobre a sua responsabilidade no mundo e no que você vai seguir reproduzindo ou não. Sendo um artista do riso, do humor, o que você quer propor que seja o motivo de riso desse público? É a partir de percepções como essa que a gente passa a criar novos caminhos. Muitas pessoas que trabalham com riso, né, e que não compreendem seus lugares de privilégio ou de acesso, elas estão em crise. E é bom que estejam e que revejam essa comicidade que elas produzem, que reforçam estereótipos, né? E que, na verdade, não só reforçam estereótipos e preconceitos, mas que é crime. É um crime, né? A gente, hoje, ainda, né, com toda a luta, a gente consegue com que seja aprovado que o racismo recreativo, ele seja classificado como crime. Então, você fazer piadas, você ter um humor hostil, trazendo na brincadeira, ela é uma maneira de tratar as pessoas, né, no caso, as ditas minorias, como uma forma de degradação da sua existência, da sua moral, né? Então, é um desrespeito, né, não só dentro disso, mas é também um modo de inferiorizar e trazer essas questões que, aparentemente, principalmente na nossa sociedade, onde é negado o racismo, né, como se, racismo não existe, né, a piada nesse universo, ela vem para mostrar que sim, existe, e que ainda está em curso aí, e isso está no cotidiano, né, nas expressões do cotidiano ainda muito presente. Então, nesse sentido, a gente poder entender o universo da piada, e que humor que eu quero causar, que brincadeira que eu quero fazer, e sobre o que ela está dizendo, né? Para quem, como, né? Isso também
é muito importante dentro do universo do humor a gente estar atenta a isso, né? Se você é ouvinte do Cena Rápida já sabe, mas se não é, eu vou te contar. O Cena Rápida não acaba quando termina. O nosso papo continua lá nas redes do Desenrola. É só procurar por Desenrola _ no Instagram que você vai encontrar fotos da entrevista com o Valmir e também corte em vídeo das entrevistas. Cola lá no Desenrola _. Nosso portal de notícias é o desenrolenãomenrola.com.br e na descrição do episódio tem um link para nossa campanha de financiamento e também para as nossas redes. Não esquece de deixar seu joinha no YouTube, sua estrelinha no Spotify e também compartilhar com geral os nossos conteúdos. O Cena Rápida é um podcast quinzenal, disponível sempre às quartas no Spotify, Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Cena Rápida. Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena. Distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos. Produção audiovisual por Pedro Oliveira. Identidade visual Flávia Lopes. Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.